ia comentar a respeito de Euclides, que está no 635 de história, na página 9. O mundo está passando pela sua história mais difícil que já se passou, e a Terra está subindo. Quanto mais a Terra subir, mais calor faz. Isso aí tem um efeito Oiô, que são 7 partes, Sol, Estrela e Água, Terra. Então, é um conjunto, um atraído pelo outro. Mas tem um efeito Oiô. A Terra faz isso. Quando a Terra está subindo, ela vai dar uma esticada bem grande. E é nessa esticada que vai esquentar. Não é porque ela está subindo, ela está esquentando nessa hora. Tá subindo, não. Ela está subindo, que ela tem esse efeito Oiô. Porque tudo desce, tudo isso aqui está descendo. Sol, luz, tudo esse conjunto está descendo. E vai abrindo caminho. Que embaixo da Terra tem planície, que é o que segura a Terra. E ela vai abrindo caminho. Só que ela tem um prazo, ela tem uma data de validade, que é a 22ª eternidade. Aí ela tem que retornar. Pegar o caminho de casa de volta. Então esse conjunto está descendo. Aí tem esse efeito assim. Quando a Terra está subindo, vai esquentar. Não é que já está esquentando, é que vai esquentar. Aí ela estica. Nessa esticada que dá é que esquenta. Porque a energia sai do Sol elétrica e vai se distanciando do Sol, vai se deformando. Aí na deformação é que esquenta. Porque isso aí o pai já explicou no 5 da obra, no histórico, no 204 do histórico, todo o livro do histórico. Ele já explicou esse movimento. Aí nos fininhos ele só solta assim, aquele ponto grosso para você estudar. Aí às vezes até choca a pessoa, que a pessoa diz, lá do 162 do histórico, o pai fala que quanto mais perto do Sol, mais frio. Como é que agora ele está falando que a Terra está subindo e está encostando no Sol? Então, em vez de esfriar, está esquentando, mas só vai esquentar na esticada. Porque ele já explicou. No 162 mesmo ele já explica isso aí. Esse processo tem alguma relação com o chamado efeito estufa da ciência? Não tem nenhuma relação. Não, isso aí é a versão da ciência. Efeito estufa, eninho, neoninho, labinha. Isso aí é coisa da ciência. A ciência é uma arte da humanidade. Aí é uma arte. A pessoa vai ver com base nas experiências que faz. Tem coisa que acerta e tem coisa que não. Não tem nada a ver com o efeito estufa. Agora o progresso artificial contribui mais para lapidar os corpos. Mas não é por aí que vai chegar, porque o planeta está esquentando tanto assim. Então é um efeito que tem, é um conjunto. Aí a Terra faz isso, olha, aqui o Sol. A Terra ela faz isso. Adiantando para você entender como que é o movimento. A Terra faz isso. Ela mais pensa de um lado, mais pensa do outro. O próprio Sol também faz isso. Mais de um lado da linha da água, do lado da linha da Terra. Não, mas é um conjunto que vem descendo tudo. Tudo está descendo. Quando o Sol foi feito, ele estava mais perto do mundo racional. Quando ele foi feito. Hoje ele está mais distante. Esse tempo todo vem descendo. E a Terra é segurada pela planície lá embaixo. Lá embaixo tem planície. Então ela é que está segurando. Ela vem segurando. Para não deixar desgringolar. Ela vem segurando. Então, só que ela tem um prazo de voltar, que é a 22ª eternidade. Aí dentro dessa 22ª eternidade, tudo vai retornar. Então a coisa, nós chegamos num ponto que a matéria que está em cima da Terra, que tudo é matéria,
Está no fim. Tudo está no fim. É que tem que voltar agora, que é a fase racional. Quem não descer, quem não voltar agora, vai voltar só na 12ª eternidade, que é o prazo dado pelo racional superior. Então o mundo racional, que é a origem, ele vem acompanhando tudo isso aí. Tudo isso aí, toda a deformação está acompanhando. Já projetou tudinho a vida humana, a salvação, quando que vai ir assim, que a salvação é a volta. Aqueles que voltam primeiro através do astral superior. Então, esse método astral superior, eles que criaram esse astral superior para retornar, aí, foi deixado. Aí, quem retornou seguindo aqui voltou para o astral superior. E os aparelhos depois, hoje, são até habitantes do mundo racional. Então, foram criando isso aí. Mas tudo a orientação do mundo racional. O mundo racional orienta o astral superior, que orienta o astral superior, que orienta as duas energias que é a natureza, e que orienta nós, matéria, seres humanos, que são ferramentas. Portanto, já vem assim. Então, o conhecimento é sério, o mundo racional é sério. Temos que desenvolver o raciocínio. Para que o raciocínio desenvolva com precisão, tem que começar do primeiro livro. E é fazer o curso primário, fazer o curso secundário, fazer o curso superior de crítica racional. Então não pode ler livro salteado. Isso aí já é da curiosidade das pessoas pesquisadoras. Que não dá nem para entender do que é racional. Então, as coisas corretas, certas, positivas, é assim, incluindo como o racional superior projetou tudo. E se trata da origem da humanidade. E só a origem que tem todos os recursos completos. O pai fala, preciso e necessário para solucionar tudo que é de sua origem. Então, somente a origem é que tem condições de equilibrar, de salvar tudo que é de sua origem. Então, todas essas informações de salvação, tudo partiu da origem. Tudo parte da origem. Muito tempo atrás, os habitantes do astral superior, ele já era orientado, muito tempo atrás, os habitantes do astral superior já era orientado que a salvação da humanidade vinha através do livro. Muito tempo atrás, só ele sabia, o astral superior sabia. Nem a natureza não sabia, nem o astral superior. Então o mundo racional já orientava o astral superior. Que a salvação vinha através de um livro ao alcance de todos. Aí o astral superior olhava lá para baixo. A produção do livro era muito devagar. Devagarzinho. Porque o livro da época era escrito tudo à mão. Escrevia à mão. Então levava muito tempo para fazer um livro. Um exemplar de um livro levava meses para fazer. Aí o astral superior, sendo orientado pelo mundo racional, começou a orientar o astral inferior. E o astral inferior, depois que manjou bem tudo, entender, orientou as duas energias, que é a natureza. E a natureza foi tentando tudo como queria fazer, mas sem saber. A natureza não sabia. Então começou a orientar seus aparelhos, suas ferramentas, que são as pessoas, para ir melhorando a produção de livro que eles faziam. Aí começou a natureza a transmitir na cabeça do alemão, Johann Gutenberg, para ele produzir, ele desenvolveu um método para
fazer impressão do livro, para ser mais rápido. Aí ele começou a fazer as experiências dele, começou a esculpir a letra do alfabeto, no metal. Aí fez todo o alfabeto inteiro no metal. Depois a própria natureza foi transmitindo para ele produzir um corante, que é uma tinta, um vegetal que tinha na época lá, que era um vegetal conhecido como vegetal Moisés. Era conhecido na época como vegetal Moisés. Ele é um vegetal diferente, ele era bem verdinho. E se você colocar ele na água, deixar ali de molho um dia, ele virava uma tinta. Aquela coisa dele, aquele corante, ele virava uma tinta liguenta. Aí ele começou a usar esse corante na letra que ele fazia. Aí ele mesmo pegava, imprimia assim no papel e saía a letra. Aí passava de novo, saía. Uma operação manual ainda. Aí é bem mais rápido que escrever. Aí ele foi transmitido pela natureza para fazer um tabuleiro, colocar assim, um tabuleiro de madeira. Ele colocava as letras, as frases que ele queria, passava esse corante, aí imprimia no papel, aí saía tudo no meio. Aí ele foi se animando com isso aí. Uma impressão. Um método. Só que já vinha muito tempo isso aí. Aí ele foi fazendo as experiências, ficou animado. Aí logo chegou nos ouvidos lá dos eruditos, que fazia livro, que era muito caro, o livro era muito caro. Eles criavam uma história, escrevia, passava vários meses escrevendo, e muito pouca gente sabia ler. Aí com essa impressão mais rápida de livro, foi animando o povo a ler, a aprender a ler. E assim foi a coisa foi pegando. Aí depois de muito tempo, é que a própria natureza foi vendo que a salvação ia ser através de livro ao alcance dele. Mas aí esse alemão já todo animado lá, esculpindo o livro e fazendo, e para ele foi sendo famoso. Né? Inventou um método que superava a escrita. Começou a produzir livro mais rápido. Isso foi no século XV, lá na Europa. Então ele ficou animado. Aí logo começou a produzir o primeiro livro. Aí fizeram uma grande festa. Na produção do primeiro livro fizeram uma grande festa. Aí logo, o primeiro livro que eles queriam fazer era a Bíblia. Na época, né? Aí fizeram a Bíblia. E a igreja também começou a ficar animada. Esse método, né? Produzir a primeira Bíblia. Elogiaram o Gutenberg, o método. Aí passou muito tempo assim. E através disso aí foi criando aquela profissão de compositor. Passou um tempão, cada gráfica tinha um compositor para produzir. Ele mesmo tinha aquela responsabilidade de colocar no letra, não podia errar. Ele pintava lá e aí foi desenvolvendo vários tipos de tinta. Mas a tinta rudimentarmente foi essa. Um vegetal, conhecido como vegetal Moisés na época. Se pegar aquele vegetal, amassava ele por dentro, botava água, deixava lá uma noite inteira. No outro dia estava aquela tinta, bem verdinha, liguenta. Passava na pele, demorava a sair. E assim foi criando esse método. Você vê que tudo partiu da origem. Há muito tempo, o mundo racional já orientava o astral superior. E a salvação da humanidade vinha através do livro ao alcance do céu. O astral superior, já praticamente quase no mundo racional, né? Aí já via lá embaixo. Até melhorar tudo aqui também, porque eles estavam com pressa também para voltar. Aí já achava, mas mesmo assim, depois que eles manjaram bem, orientou o astral inferior. Aí o astral inferior
ele manjar bem, começou a orientar as duas energias, eletromagnética. Aí as duas energias, né, já começou a criar método melhor, para ser para produção. E assim foi, né? Agora, tudo partiu da origem. Você vê que a origem tem todos os recursos, é a origem. A solução de voltar, tudo é da origem. Eles saíram do mundo racional, ficou em cima da planície, a planície desceu. Uma turma ficou no astral superior, outra no astral inferior, e outro se extinguiu. Mas você vê que a própria volta dele, se deixasse, não tinha condição. O mundo racional tinha que puxar. Então ele fez, vendo toda a deformação, ainda criando, ainda dando uma data de tudo retornar, que a 22ª terminada. Por isso que o povo fala, toda religião leva a Deus. Então nós temos que ir a Deus agora, se envolver numa assim e voltar para o mundo racional. Porque as outras religiões vão tudo para as classes inferiores. Mas vai voltar a Deus, mas só através da 22ª eternidade. Quando alguém falar, não, a gente tem que respeitar, porque toda religião leva a Deus. Sim, pode acreditar com Deus, só que pelas classes inferiores. Então não precisa a gente ir lá embaixo, dar uma volta muito grande, lapidar muito, reclamar muito, porque quando você está numa classe de bicho, você tem noção só daquela classe, só do que você está vendo. Quer dizer, muito limitado. Todo o seu passado foi apagado. Você não lembra do passado, você não lembra que antes de você se aquele bicho era outro, o ser humano. Não fica apagado. Então você vive aquele mundinho ali. Aí reclama, mano. E tudo é vida. Então, você falou em bicho, transformação de classe superior. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, inclusive até no meio, que não se importa de ir para a classe inferior, porque não vai saber mesmo o que era, o ato de ser. Mas por causa de uma situação dessa aí, a natureza, será que não dá uma condição de um cachorro ter pelo menos uma lembrança vaga de que não tem? Perde toda a noção. Ele fala assim, eu ir para as classes inferiores, eu não vou saber o que eu era antes, entendeu? Então eu vou para as classes inferiores, eu não vou seguir. Vai sofrer muito. E vai voltar para o mundo racional do mesmo jeito. Mas vai sofrer muito. Vai sofrer muito. De noite com fome. Um bicho desse. De medo, com fome. Você, por exemplo, você está com fome e espera a hora do almoço. Chegou a hora do almoço, você almoça, pô. Só à noite. Bicho não. Bicho é dia e noite com fome. Aí quando acha um trocinho, podre mesmo, come, mas ainda está com fome. É uma lapidação. É um bicho comendo o outro. Vê outro, tem que se livrar. É um inferno. É pior do que nós aqui. Então nós ainda estamos sofrendo, mas nós ainda tem melhores funções. Agora, perde toda a noção do passado. Apaga. É uma coisa transformando em outra. Perde o passado. Nem a natureza pode lembrar, porque não tem condições. A natureza ela pode colocar, pode tirar dessa linha e colocar em outra, mas a transformação continua. E desceu de casa. Esses bichinhos aí, esses gatinhos, ratos, cachorrinhos, eles matando coisa, é privilégio, algum privilégio deles? Pois é, o ser humano que tem essa bobagem de criar bicho como se está criando gente. Isso aí não é bom visto, não. Bicho tem que criar com bicho. Você pode criar um cachorro, vai lá no quintal, como um cachorro, mas não sempre em casa, com roupinha. Não, leva necessidade, como se fosse jeito. Não, esse aqui é meu filho. Não é bem visto, não. Bicho tem que criar com bicho. Com solução dele. Depois que está nessa classe sofrendo, eu queria ser um passarinho. Passarinho, uma vez o passarinho está chorando, você acha que ele está gritando. Você acha que ele está cantando. Olha lá o passarinho,
chorando, reclamando, você acha que não está feliz, cantando, olha, está cantando. Tá animando. Mas ele está gritando de dor, de dor e reclamando. Aí não tem para quê. Aí ninguém que escuta para dizer, para criar ele. Aí você pega ele e vai criar numa gaiola. Não vai adaptar ele. E ele voando, ele melhor do que preso. Preso ele tem comida ali, né? Mas ele enjoa. Você todo dia põe aquele. Você põe um pedaço de mamão, que eles gostam de mamão, passarinho. Só que o estômago dele é bem pequenininho. 2, 3 picadinhas já encheu. Você põe um mamão desse tamanho. Aí ele só bica e você diz, não quer. Mas não quer, porque já encheu, o barriguinha dele é pequenininha. Aí fica aquele mamão lá, apodrecendo. E aqueles vírus que saem do mamão podre, está lá pegando ele. Ele não pode voar, está preso. Quer dizer, é um tipo de lapidação para quem está nessas coisas. E ele voando, não. Ele sai aí, se ele der sorte de encontrar alguma coisa para comer, não. É dia e noite no fogo também. Então, é um inferno verde no lugar. Então, nós estamos ainda em melhor condição. Nós ainda temos o privilégio do raciocínio. Então, nós não podemos perder esse privilégio. E nós estamos aí em condição de voltar ao estado natural. Principalmente se pegar o livro, vai lendo o seu livro, nem que não tenha entendência, vai ler todo dia. O seu raciocínio está desenvolvido. Você tem que garantir pelo menos a volta do seu mundo de palpite. Posso fazer uma pergunta? Pode. A situação aqui, eu sou um aparelho. O habitante está aqui materializado nesse aparelho, como máquina do raciocínio. O conhecimento de cultura racional é para esse habitante, na verdade. O desenvolvimento dele para que ele seja desmaterializado e voltar ao estado natural. E com isso também, através do desenvolvimento dele, o beneficiário também é o aparelho. Então a situação de atraso do aparelho é realmente do aparelho ou do habitante? Na situação que ele está. É para a salvação do aparelho. Esses habitantes que vieram acompanhando a deformação, eles ganharam a missão de materializar a máquina do raciocínio. Agora, ele só pode voltar para o mundo racional, porque ele é uma vida que nunca acaba. Ele materializa na grana lineal, mas ele é vivo, está vivo lá. E ele só pode voltar se o aparelho desmaterializar, um aparelho. Se o aparelho desmaterializar ele, quem vai desmaterializar é a energia racional, através da energia. Então, é para a salvação do aparelho. A salvação é a volta do aparelho, você precisar descer de casa. É para o aparelho, não é nem para eles. Eles é uma missão. Eu sei. Aí, eles têm que fazer o aparelho limpo. Só que o aparelho não tem condições de sentir ele. Aí o aparelho está envolvido com os engambelos, as coisas aqui da matéria. Aí ele fica lapidando, que o aparelho fica perdendo tempo. Mas ele orienta o aparelho, mas o aparelho não sente, não vê, porque a forma de comunicação do aparelho é através de pensamento. E ele é um raciocínio, é diferente, é uma coisa superior. Parece que o aparelho está desenvolvido esse órgão que ele fez para poder o aparelho entender. Então, na verdade, é direcionado o aparelho, não para ele. Porque eles já são feitos pelo negócio. Agora, a missão que eles adquiriram, por estar fora do mundo racional, é materializar com máquina do raciocínio. Então, ele ganhou essa missão. O dia que o aparelho desmaterializar ele, através da leitura, ele encerrou a missão, ele volta para o mundo racional. Aí o aparelho se comunica com ele através da grama lineal. Só que o aparelho também é de origem racional. Você lendo e relendo o livro, você está desenvolvendo um raciocínio
a vidência para se ver, o aparelho para levitar e também a desmaterialização dele, incluiu a desmaterialização que ele tem condições de voltar. Mas a sua ligação é através da essência. E a essência que já está tudo pronto é a fase racional. Então a fase racional chegou em 1935 e começou a desenvolver todas as essências. De vegetal, de ser humano, de tudo é matéria, sem o livro. Então isso é um trabalho da fase racional. Por isso que quem não está com o livro na mão também está sendo desenvolvido o raciocínio da fase. E todas essas essências estão prontas para se ligar com a planície nacional. Então nós temos muita ligação aí. E quanto mais você tem o livro na mão, você está se conhecendo, porque o foco do livro desse desencanto, o objetivo mesmo é explicar para você a origem da humanidade. Sempre você perguntava de onde que eu vim, o que eu sou, por que eu estou aqui, o sol está lá em cima. Eles criaram as histórias, mas essa história não bate. Uma pessoa mais inteligente já dizia, mas como? Deus é puro e perfeito. Como que Deus fez um ser humano assim? Então, não é, não batia. Aí também não ficava quieto. E ficava até com medo de falar para outro não entender diferente. Ah, você não acredita em Deus? Ah, não acredita. É porque a lógica mostrava que não era, não foi assim. Então, aí veio o universo do desencanto esclarecendo. Não para discutir com ninguém a origem da humanidade, explicando. Se você quiser saber a verdade, você lê o livro do universo do desencanto, aí você vai saber. Se você não quiser saber, você não vai saber nunca. Ainda vai para as classes inferiores, vai sofrer mais ainda. E se você saber, você vai saber e ainda voltar. Então, o foco do livro é esse. Por isso que lá no primeiro volume o pai já resumiu tudo. De onde viemos, como viemos, contou ali a descida, né? Aí você já está sabendo ali. Então o primeiro volume já tem tudo ali. Só que o objetivo do primeiro volume é você entender que você é um habitante que está fora de sua origem. Esse é o que ele quer que você entenda. Mas você já entendeu tudo, mas não entendeu nada. E acha que entendeu tudo, você não entendeu nada. Aí ele vai sempre contando a mesma história de onde vinha contando, e separando quem é quem. Primeiro, o objetivo do livro é para você entender que você está fora do seu estado natural, está fora do seu mundo de origem. Aí você lê, entendeu, estamos fora, assim. Aí sempre ele está contando a origem da humanidade e separando alguma coisa. Até você, quando você entender a origem da humanidade e tudo separado. Quem é você, de onde você veio, que é da planície, quem é o habitante, começou com tudo isso. Você juntou tudo, aí você vai entendendo que você é o habitante do mundo racional, saiu do mundo racional, fazendo uso da vontade, por a vontade se livre, aí começou a progredir em cima da parte da planície. Aí tudo isso aí você entendeu, que é esse livro de racional que eu quero. Quando você lê pela primeira vez, primeiro volume. Aí depois ele vai contando sempre a mesma história, separando. Aí você já vai separando. Quem é o habitante, quem é você, quem é o vegetal, quem é a água, quem é a terra. E tudo são vida. E cada vida é uma vida. No dia que você vê a água, se você entender a água, aí você vê que a água tem uma ambição. A água. Ela não quer ninguém acima dela. É a parte dela. Aí você vai entender a água do mar, a água do rio, a água que se bebe, que tudo é vida. Você bebe a água, é a melhor bebida é a água que você bebe. Satisfaz, tal. Mas a água não mata. Quando quer. Então, ela dá um desconto porque você não sabe ainda.
Aí tem que você saber, aí você vai ficar até com medo de beber água. Mas você tem que beber, senão você morre. Aí você vai entender a água. Você vai ver o maior perigo é tomar banho de rio, ou de piscina, ou de mar. Aí você vai ver o risco que você está correndo. Não de afogamento, assim como você sabe no básico, né? Não é isso, não. A própria água puxa você lá para baixo. Você pode estar no rasinho que está aqui. Quando ela quer. Quando ela quer. Aí você vai entender o vegetal, a reclamação dele. É isso que eu estou falando para vocês, que são estudantes de culturação. Para o outro que não conhece, vai dizer, você está maluco. Ele não entende. Não entende essa coisa. Porque tudo é vida, tudo é vida. E cada vida, fora do seu estado natural, não quer passar a perna no outro. Não quer puxar o tapete do outro. Não quer é bicho. Não vai falar que a categoria é bicho. Porque a categoria é água. Tudo é água. E água é bicho. Aí você vai ver. O melhor banho é de chuveiro. E aí você banha, tem aquela sensação de frescura, que a água tá. Aí desceu de rala abaixo. A água foi embora. Então, a personalidade da água é uma só, ao do rio tem uma, do mar tem outra? Não, a personalidade é uma só que é bicho. É bicho. Água é bicho. Tudo é água transformada em si. Há um rio, por exemplo, a água da Chapada, tem um ponto de São classes diferentes. É água, mas é diferente. É como ser humano. Todos são ser humanos, mas um é gordo, outro é magro, um é feio, um é bonito. não é mais Um é mais inteligente, outro não. E quando ele faz que a água do mar, ela é mais a água doce do rio, não é menos agitada, é claro que ele está falando dos pontos, mas também pode jogar olhando por esse lado também que você está falando. Sim, um é mais calma, outro é mais Então agitado. nessa quadrilha falando sobre isso, né? Sim. Mas é só um pouquinho. Aí você já entende diferente. É por isso que você vai entender, aí ele vai sempre explicando a mesma história, mas falando uma coisa diferente. Aí quando você lê os 1000 livros e já está entendendo tudo, aí você vê que não existe repetição. Foi tudo preciso e necessário. Às vezes o pai está lá ditando, veja bem, ele está ditando a mesma coisa que está lá no primeiro volume, ele está ditando no outro lá na frente. A mesma coisa ali, você acha que foi, que pegou, imprimiu lá na frente. Aí você já vai entender, malandragem, né? O pai já fizeram outro livro, fizeram uma coletânea aqui, mas não é nada. Ele ditava a mesma coisa. Fonte e vírgula do mesmo jeito. Ditava a mesma coisa, mas ditando. Aí às vezes ele falava, o mundo racional é assim. Aí, no outro dá assim. Aí às vezes ele troca só uma palavra, duas, para diferenciar só. Aí você vê que só tem uma, duas palavras que ele trocou, é diferente. Mas ele estava ditando a mesma coisa. Né? Tudinho de novo. Ditando. Você achando que ele... Então há essa confusão. Mas enquanto você está preocupado com isso, é bom. É bom que sua atenção está sempre ligada no livro. Você, não o bicho, porque o bicho já vê que é uma coisa, aí vai criar aquilo para te lapidar. Ele vai criar dentro daquilo uma lapidação para você afastar do livro, ou zangar. Então, a coisa é séria. O livro é sério. Você não pode ler livro salteado, tem que ler livro por livro. Tem um livro que ele fala assim, um pedacinho para um pedaço para o outro, às vezes um pedaço para você. Tem livros que às vezes a pessoa vai estar passando por uma determinada situação, se ela lê, que parece que foi escrito para ela. Aqui ele pode falar que foi uma comprovação que Deus sabia que naquele momento ele ia precisar de ouvir aquelas frases, ele leu, foi colocado intencionalmente naquele período para a pessoa. Sim, porque cada um, como é diferente, vamos supor, existem 5 coisas. Cada um é diferente. Mas dentro dessas 5 coisas.
Você é diferente desse porque sua coisa é essa aqui. Você é diferente desse porque sua coisa já é outra. Como o pai fala, vai servir para as 5 coisas. Agora, às vezes, não vai servir para você aqui. Quando ele falar essa coisa aqui que você está ligado aqui, aí serve para você, já não serve para isso. E às vezes 2 coisas serviu para os 2, mas já não serve para isso. Então ele fala sempre aqui dentro. Eu só te dar um exemplo. Numerologia, signo, essas coisas. Tem coisa que dá certo com todo mundo. Só que eles explicam de maneira diferente. Signo dele é qual o seu signo? Sagitário. Você não sei o que, você não sei o que, não sei o que. Aí o seu? Virgem. Aí ele está falando a mesma coisa para ele de maneira diferente. Aí você, aqui deu certo para mim. Aí esse aqui, como deu certo também para ele, está dando certo para você, mas como ele explicou de forma diferente, você achou que... Mas não é, ele explica dentro disso aqui. Então, como o pessoal chama, dá certo em todo mundo, tem uma palavra de generosidade, nossa, eu nem capaz de falar, não dá. O que é? Generalidade. Isso. Ali não dá nem para falar. Então dá certo em todo mundo, só que é explicado de maneira diferente. Ah, sua cor qual você falou? Virgem ou azul. Aí Eliezer já marrom que é a cor dele. Mas dá, é sempre essas coisas. É como antigamente o povo se baseava olhando para o sol, as estrelas. Como o pai fala no primeiro volume. O que é signo, né? Signo é a pedra, ou o metal, ou a pessoa que o planeta bota. Isso naquela árvore. Mas tudo tem seu signo. Quem nasce com o signo do sol são as pessoas que nascem à tarde. Aí são pessoas felizes. Na época. Isso aí é só da parte iluminada, não da agora. O que nasce com o signo do sol, as pessoas que nascem à tarde, são felizes. Já quem nasce com o signo da lua, as pessoas que nascem de madrugada, são infelizes. Quem nasce com o signo das estrelas, as pessoas que nascem à noite, são felizes. Assim que ele fala no livro. Quem nasce com o signo da terra, as pessoas que nascem de manhã, pela manhã, são infelizes. Isso ele fala porque isso aí criou o seu signo com base nos planetas. Começou com sempre com os planetas. Que revoltava até a própria natureza. E a natureza vinha cuidando disso aqui, dando a cada um naquelas horas certas, naqueles momentos certos. Aí os planetas criou, não, quando eu tiver regência, se quem nascer com minha regência, eu vou dar, independente da natureza. Aí criava um clima ruim. Quer dizer, uma lapidação da natureza com os planetas. Com as coisas energias, mas ia levando. O povão não podia saber disso. Aí o Sol, a Lua e as estrelas também criou um signo para ela, mesmo sendo a natureza, mesmo sendo 2 energias comandando as 7 partes, ela mesmo também criou isso aí, por debaixo do pano. Quer dizer, tudo tem lapidação, até os astros lapidam, um querendo passar a perna no outro. E assim, porque tudo é vida, tudo é vida. Uma folha é vida. Por isso existe, é vida. Então criou tudo isso aí. O pai fala só algumas coisinhas assim para você ir pegando. Depois você vai entendendo. Quando você entende uma coisa, abre uma porta. Um montoeira de coisa que você não sabia. Até você entender aquele pontinho. Então ele explica no primeiro volume, a origem da humanidade, de onde viemos. Aí conta tudo de cima. Você, naquela pincelada você já entendeu tudo. Mas você não entendeu nada.
Aí você já sabe onde você está. Se colocar onde você está. Eu sou um habitante do mundo racional. Isso, uso da vontade. No mundo racional ninguém faz uso de vontade. Vontade é só aqui na matéria. Então fala uso a palavra vontade para facilitar o seu entendimento. Aí a gente entendeu, usando a vontade. Depois ele vai trocar vontade por liberdade. Vai trocando. Aí aos poucos você vai trocando, você nem percebe. Depois ele fica só falando em liberdade, liberdade. Quando ele fala em vontade, na vida. Aí você diz, não, mas tem aquela vontade pura. Mas no mundo não existe vontade pura. Vontade é aquilo. Vontade é só um estimulante. Se você não tiver vontade, você não faz nada. Se não tem vontade de nada, você só para. Vejam, quem está com a cultura racional não está sendo orientado, protegido, amparado pela natureza, pela razão superior, né? A partir do momento que uma pessoa pega no livro, ele já tem essa orientação, essa proteção, ou é com o tempo que vem essa orientação, essa proteção? A natureza, todos que nascem dentro da fase racional, Certo. de 35 para cá, está pronto para pegar no livro. Todos. Todos que nascem. Agora você não pega, você ainda está envolvido com religião, tem que pegar dentro da religião, aquilo é só parte da religião. Aí você está pronto para pegar no livro. Ela já se preparou e vida passada. Se você pegou no livro, você começa a se encontrar. Responder aquelas perguntas que a gente não fazia. Aí você já está, você pegando e tem boa vontade, usando a própria vontade para ler, aí melhor ainda. Agora você pega o livro, já não tem nem vontade de ler, aí você já está ruim, mas você está pronto. Porque a natureza preparou o seu. Agora, na verdade, o mundo racional que preparou tudo. Usou a própria natureza. Então tá pronto. Aí a natureza, como entendeu, ela começou a exigir para a pessoa se conhecer. Nessa exigência existe os Exu que só lapida. Ela criou essas casas para ver a lapidação. Mas é uma coisa que ela criou, está sendo lapidada e os Exu estão lapidando, está deixando. Ela se revolta, o Exu não deixa aquele aparelho pegar. Ela vai só juntando com aquilo, até um belo dia deixar lapidar também. Então ela se lapida com isso, o próprio médico ela criou. Então, na verdade, todo mundo está pronto para pegar no livro. Mas a pessoa, quando ela pega no livro, por exemplo, uma pessoa pegou no primeiro livro para ler, no primeiro volume, ele já está sendo orientado e protegido pela natureza, ou essa proteção e orientação vem ao longo Da própria natureza. Da própria natureza. Porque ela exige que a pessoa se conheça. Aí ela fica contente, a pessoa se conhecer, pegou no livro, começou a ler. E ela preparou. Aí vai deixando. Mas ela está vendo que a pessoa tem canal aberto, é perturbado com isso, perturbado com aquilo. Né? Ela está encontrando, ela está vendo a dificuldade que esse aparelho vai encontrar. Aí ela vai facilitando, e a fase racional ela vai facilitando. As duas energias, que a natureza, só é a natureza que tem a decisão das duas energias. Agora, só a energia magnética agir por conta própria, não. É a natureza, é ela. E a parte magnética. Então as duas vão cuidando. Aí depois cada um está vendo uma coisa. Aí o aparelho vai andando, com o próprio as pernas e cai. Ela tem que levantar. Então tem essa proteção dela, mas é uma proteção assim. Que está sujeita a risco. Sujeito à ação da energia magnética, digamos assim, né? A ação de tempo, a ação de bicho, a ação Outra coisa assim, a proteção, né? A proteção dada pela natureza, ou dada pela nacional, enfim, a proteção que tem, é assim, como você falou, todos nós estamos sujeitos à ação da energia magnética, da matéria e outras coisas mais que tem aqui embaixo. Mas digamos assim, aconteceu um acidente e nesse acidente no meio está um estudante da racional. Ele vai ser submetido a uma cirurgia. A natureza orienta o médico o que fazer com ele ou não? Sim. Orienta, porque é um estudante e outra. A natureza, ela pensa. Para ela pensar, esse pensamento vem de algum lugar. Do astral superior. Vem do astral superior e vem do mundo racional. O mundo racional comanda também. Mas é através disso aí, respeitando
essa hierarquia. Aí um estudante, aconteceu um estudante total. Aí, o próprio mundo racional, que é o racional superior, orienta, ele mesmo também ele pode dar aquela orientação direta. Ele é o dono de tudo. Ele pode, e faz, e às vezes faz. Às vezes não espera isso. Você sempre vem respeitando. Mas direto ele já faz isso aí também. Ele já orienta a natureza direto. E a natureza orienta o médico. O que fazer? É. Aí joga na cabeça do médico, aí o médico vai ver as ferramentas que ele tem, o conhecimento que ele tem e a doença e o que está causando. Então, porque às vezes a pessoa assim, é como até a malta uma vez, a gente está acostumado a pedir, né? Eu quero isso, quero aquilo, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, está acostumado a pedir, né? Mas assim, em qualquer parte do mundo que ele esteja, se acontecer alguma coisa em reação da energia magnética, alguma coisa da matéria, ele tem essa proteção da natureza, né? E como se falou, tem a intervenção do mundo das almas que pode ter que ter. Ele está no 118 por aqui. 118 é o livro da proteção. Ele explica a proteção em qualquer lugar que você tiver. Onde tiver, o que acontecer, tem a proteção do mundo racional, que orienta a natureza, que orienta a ferramenta. Tem que fazer. Só para complementar, em termos de transmissão, pegar um estudante que mora lá nos Estados Unidos, né? E às vezes no dia a dia da pessoa surgem determinadas coisas que a pessoa tem que decidir. Vai, não vai, aceita, não aceita, né? Enfim, é decisões que às vezes as pessoas têm que tomar no seu dia a dia, né? E aí em relação à transmissão, por exemplo, aí, como que o estudante pode fazer para diferenciar a transmissão que vem da energia magnética, que pode intervir, e a transmissão, como você falou, que vem da natureza, que vem daquele estudante ou daquela pessoa. Qual que é? O que ele pode fazer, né? Então, cego, né? Como ele pode fazer para distinguir essa transmissão? Como a natureza já te deu condições de acumular o seu sentimento, todas as informações, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, ela já te deu essa condição. E você agindo, você está em dúvida, mas você busca o seu conhecimento, que está gravado na sua mente. E ela está te assistindo, a natureza está te assistindo. Às vezes você não sabe nem o que faz, mas ela está te assistindo e já vai com a resposta pronta, do que é melhor para você. Aí ela deixa você usar seu livre-arbítrio, usar as informações que você tem no seu cérebro, que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado. Aí se você for agir por um lado que vai dar errado, você ainda pode puxar você. Mas você buscou. Por isso que a primeira coisa é a calma. Se você tiver calma, você tem equilíbrio. Os bichos gostam de agitar. E a arma do bicho é a agitação. Aí você fica doido e não sabe o que fazer. Quando você estiver numa situação dessa, mantenha calma, qualquer que seja a situação. Mantenha calma, que dentro daquela calma você vai ter equilíbrio, você vai tomar a decisão certa. Não agitar, fica apavorado. E agora, não sei o que eu faço, liga para fulano, liga para ciclano. Não, ele está apavorada. E a pessoa tem todas as informações na cabeça. Porque você é uma antena captada ali. Então é só manter a calma. Se você manter a calma, fora que você está agitado por dentro, mas quem está vivendo está vendo que você está calmo, aí você vai ter condições de tomar a decisão certa. Se a pessoa manter a calma, de uma certa forma, buscar o que ele já deu, né? No conhecimento, a natureza orienta ele naquele momento que fazer. Tem muitos pacientes que morrem porque os movimentos que se puderam agitar. Ele aprendeu lá, ele estudou isso aí. Ele estudou, então ele sabe, está lá as informações na cabeça dele. Mas numa emergência, ele se apavora. Aquele médico mais consciente, ele não se apavora nunca. Qualquer que seja a situação, o cara já vem morrendo, ele lá, tranquilo. Aí ele vai saber o que tem que fazer. Agora, se ele se apavorar igual os familiares que vêm acompanhando a pessoa, aí todo mundo põe tudo ali. Aí morre, porque ele não toma a decisão certa.
tudo precisa de um tempo, qualquer que seja a situação. Então, é tempo disso aí, que você estudou. Aí um conversando com o outro, mas só que não chega um pouco. Não era para fazer isso, era para fazer. O cara pagou nada. Você é burro. Não, você não é burro, você estudou, você sabe. Tomou a decisão errada e ficou agitado igual os familiares chegam. Ai, doutor, tá morrendo, doutor. Ai, doutor, não sei o que. Minha vida é bem tranquila. Ele está estudando a situação. Ah, vamos ver a pressão. Ah, vamos ver isso. Aí já o outro apavorado, às vezes tem um atendimento mais consciente e tal. Mas tem um mais agitado, doutor. Mas está aumentando. Querendo agir, quer dizer, usar isso, que estiver usando. Aí há uma lapidação entre neto, quer dizer, tudo lapida, tudo tem bastante. Agora, você consciente que o livro te dá isso. O livro racional te dá condições de você agir como cidadão consciente, mas é consciente. Não é aparentemente. Não é aparência. Parece que o fulano é consciente, não é. Então, estudando quando ele tiver, Manter a calma. manter a calma. A nossa a arte, tradição do inglês. a nossa arte é a calma. Se você tiver calma, você tem equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você vai dançar. João, falando dessa produção aqui no assunto do Pelé aqui, suponhamos que eu tenha que viajar, tomar um avião para qualquer lugar do Brasil. O João sempre é ser uniformizado e tudo. Nessa viagem aí, tem um pane na aeronave. E eu estou lá dentro da aeronave. Todo mundo desesperado com a situação. A aeronave vai cair, isso, aquilo, isso, aquilo. E estudando, a gente estudando e coisa e tal. Eu posso ter esse poder de chegar, pegar o interfone lá que o pessoal usa para comunicar com os passageiros e tranquilizar o passageiro que nada vai acontecer. Porque tem um estudante de cultura racional lá dentro, ele tem esse poder para isso. Por isso, só quem não se conhece não vai acreditar. Na situação, às vezes ele não vai deixar nem você sair do lugar. Aí você tem que agir você. Deixa quem quiser lapidar, você Mas sabe. aí eu posso ficar tranquilo que não vai acontecer quando eu estar lá dentro. O próprio coisa está acontecendo. Olha, acabou o combustível. O avião. Pegou leve. Pegou leve. Esquecemos de abastecer. Aí o troço já está no ar, né? E acabou. Agora acabou. Tem que fazer um curso de emergência. Aí todo mundo se apavora. Você é estudante de cultura racional. Tem que ser, em primeiro lugar, você tem que ver, bom, vou ficar tranquilo que eu vou voltar. Vou voltar para o apavorado. Quando você está apavorado, você está feliz e contente. Aí, com base nisso, você está ocupando sua mente. Você não está ainda raciocinando. Porque se raciocinasse, nada disso aconteceria. Mas a calça tá cheia, né? Você está se borrando. Você só se borra, você fica agitado. E aí seu corpo começa a produzir hormônio para te deixar agitado. Agora, ser tranquilo. Tudo é feito pelo pensamento. E o pensamento faz um sentimento. Você vai ter um sentimento racional, aí você fica tranquilo. Deixa quem quiser ficar agitado, o avião vai cair. Favorável, você fica tranquilo. Isso nessa situação que ele está falando. Mas aí você, complementando, aí não há o acidente por eu estar lá dentro. Por exemplo, Você aí vai se dá um salvar. jeito, eu vou me salvar.
não quer morrer, Vai nascer de novo. Você está querendo milagre. Você vai se salvar. O que é salvação? Você vai morrer. Morrer, transformar e nascer de novo. Vai fazer. É porque o ser humano apavora. Porque a morte não dói. A morte quando chega, você nem vê. Se ela chegar de imediato, você nem vê. Não dá nada, não. Não dá nem tempo de você pensar nela, você já morreu. Aí você nem sente. O que mata é esse apavoramento que deixa a pessoa borrada, melada, de todo jeito. O avião vai cair, e agora? Cada um caçando, não tem paraquedas. Na situação você pega até mochila dos outros, põe nas costas. Você tem que virar um paraquedas. Psicológico. Não tem do melhor que eu O pessoal está falando, seu mar é a fogueira. Não pode botar o uniforme. Esse povo não desperdiça nada e não respeita nem o cabelo branco dele. Não, mas eles estão certos, você tem que participar. É brincadeira. É. Eu quero ver para A gente se lapida, mas nós somos espíritos. Não tem como combater. A respeito do terceiro ciclo da natureza, né? Se ele tivesse ocorrido antes, não haveria necessidade de ser manual ver o nosso mundo. E, nesse caso, não teríamos a cultura racional, que é uma das superpotências que estão desenvolvendo o raciocínio. Nessas condições, o nosso desenvolvimento seria mais lento ou mais rápido? Como que não havia necessidade de ser manual? Sem ele, não tinha um progresso racional. A fase racional é o racional superior, quer dizer, Deus. Agora, o terceiro ciclo é o seguinte: se as duas energias tivessem esperado as 7 partes completar o terceiro ciclo, aí viria um progresso, mas era um progresso racional. Como o pai já sabia que se tratar uma deformação, não ia ter isso aí, ia ser mais tarde. Mas mesmo assim ele respeitou a decisão das duas energias de anatomia. Aí as duas energias não quis esperar o terceiro ciclo, as duas energias. Porque ela ficou empolgada. Ela desenvolveu pela primeira vez a imaginação, desenvolveu pela primeira vez o pensamento, aí desenvolveu a imaginação e o pensamento, aí veio a civilização, a primeira civilização. Aí ela estava empolgada com essa civilização e com o trabalho dela de ter desenvolvido. Mas ela sabia que tinha que vir um terceiro ciclo, que é o terceiro milênio. Mas aí dali em diante, no terceiro ciclo, era o progresso racional, não o progresso do eletromagnético. Eu já tinha feito o trabalho dela. Então essa orientação já veio do meio racional, o astral superior, o astral inferior, das duas energias. Então elas estavam sabendo. Aí ela decidiu que não queria esperar. Agora, se ela tivesse esperado, aí sim. A mesma coisa que está hoje, vinha. É uma coisa que está hoje, vinha. O progresso racional, e um habitante racional, para trazer o espírito. Não é hoje, vinha. Mas como as duas energias não quis esperar, o mundo racional respeitou a decisão dela.
Aí atingiu a civilização pela primeira vez, aí foi levando, aí não atingiu aquela civilização, não atingiu o ponto cívico, que é a fraternidade, é cantar. Aí começou a brigar, começou a surgir violência. Aí ela zangou e destruiu tudo. Aí começou uma nova geração. Aí veio a segunda fase selvagem. Aí ela desenvolveu pela segunda vez a imaginação. Aí desenvolveu pela segunda vez o pensamento. Aí atingiu a civilização. Mas aí ela não teve orientação nenhuma da fase nacional. Aí ela continuou. Aí aquela civilização novamente não atingiu o ponto cívico. Aí ela destruiu o Jura, começou tudo de novo. Assim ficou umas 3 vezes. Aí nessa nós estamos na 4ª vez. Aí que veio a fase nacional. Ela se sentiu bem, ela passou 3 fases de civilizado e não alcançou o objetivo dela com pensamento e imaginação. Aí veio a 4ª vez, que é agora. Para nós é a primeira vez, mas para ela é a 4ª vez já. Aí ela esperou, aí entrou o 3º nível. Aí veio a fase nacional. Então tá lá. Não é que se tivesse atingido, não vinha. Tinha que vir. Ele não tinha condição de voltar, tinha que vir o progresso racional, tinha que vir uma cultura racional para trazer o conhecimento. Aí entrava a fase racional, não aconteceu. Então o que está acontecendo agora, se ela tivesse esperado, ia acontecer. Aí era mais rápido, voltava, precisava dessa. Aí como o racional superior, o seu projeto de vida, já sabia que isso não ia acontecer, mas deu chance. Aí deu chance do habitante, que foi chamado de atenção, deu chance daqueles primeiros aparelhos, que é através do alfabeto astrológico, voltou, quem aproveitou, voltou, quem não aproveitou, aí veio o Rosário da Vida, aí deu chance para a natureza do Rosário da Vida, esse progresso aí, e deu chance, e agora a última chance. Desenvolveu o raciocínio. Se a natureza tivesse, as duas energias tivessem esperado, então estava tudo bem. Mas ela também usou e não. As duas energias. Ela não quis esperar as 7 partes completar o 3º ciclo. A gente lê no livro, a gente acha que é nós, mas não é. Ela está chamando a atenção das duas energias, que é a natureza. Então tinha que vir, porque se não viesse nacional superior, não tem consciência, ninguém colocar. É só da 25ª determinada. Bom, um assunto assim. Pode voltar a falar dos fluidos? Pode. O pai fala que o fluido, ele ele, assim como o aparelho racional, ele é um reprodutor de filhos e irmãos, o fluido também é um reprodutor de filhos e irmãos. Segurando um pouquinho o sistema, vamos pensar assim, o fluido é uma categoria independente que sempre está se reproduzindo a si próprio. O aparelho racional sempre se reproduzindo a si próprio uma outra categoria, porque tudo de lá para cá, sempre se transformou na mesma categoria, pelo que eu estou entendendo, em forma mais frágil. Ou seja, o fluido era forte, então o fluido mais fraco. O vírus, os micróbios do corpo, do animal racional também mais fraco, mas continua na mesma categoria. Está correto isso? Sim. Hoje em dia está tudo fraco. Mas a categoria continua mesmo. Sim, a categoria é água. O fluido é feito com água. Mas na época ele fez um fluido, e aquele fluido, mesmo sendo na categoria de água, se manteve naquela categoria de fluido. Né? Aquele primeiro fluido é diferente. O primeiro fluido que deu causa ao corpo, ao ser humano. Foi o início do Rosário da Vida. Esse primeiro fluido
foi feito pelo calor do sol. Certo. Mas esse já nem existe mais. Por exemplo, agora, ele dá para entender, o sol dá uma aquecida, certo? Ele provoca tipo uma animação para os vírus para os micróbios que já existem, se formarem um corpo em matéria. Ou ele forma um novo corpo fluido naquele momento. Então, só que a produção desses fluidos de hoje, com calor, é diferente. Isso aí vai virar ser humano. Vai virar vida diferente. Aí vai servir só para influenciar nos outros. Aí faz parte da arquitetura arquidofélica. Aí toda a produção desses fluidos daí vai sempre ferir a mente humana, porque se tornam influentes. E esses fluidos de hoje que é produzido com o calor de hoje. É diferente daqueles primeiros. Hoje já existe um mundo, uma coisa vai transformando em outra. Então, por isso que às vezes faz a confusão. Se você comparar o fluido daquele tempo com os de hoje, Certo. aí não dá certo. Então, mas tem um detalhe assim que pega na minha cabeça, assim, por exemplo, a formação do corpo, que é essa reprodução de filho, de pai, de filhos e irmãos. Tanto o corpo em matéria quanto o corpo fluídico. São duas categorias diferentes, um corpo fluídico e um corpo É só que a produção de hoje são feitas por energia. Energia que materializa em forma do espírito, e o espírito já vem com aquela missão desenvolvida para a doença. Então, os de hoje, porque a produção de hoje é do passado. É uma coisa que vem aí acumulando. Por isso que a gente faz essa confusão. Então, é energia. Agora, os primeiros fluidos eram fluido diferente. Deu causa no corpo, e esse corpo viveu, aí depois desse viver, ele transformou em micróbio. Esse micróbio transformou em vírus pela primeira vez, vírus invisível pela primeira vez, aí transformou em energia pela primeira vez. Essa energia é diferente daquele fluido. Aí o fluido não existe mais. Aí ficou sempre chegando até energia só. Aí de energia forma um outro corpo. Aí velho, aí volta a energia. Aí de energia volta o corpo, aí volta a energia. E sempre distanciando desse fluido, que nem existe mais. Aí deu toda essa produção. Agora existem os outros fluidos, porque é uma infinidade de fluidos diferentes. Mas de hoje, Certo. aí fluido é uma massa. Fluido é uma massa. Mas é uma massa quando se concentra. São várias fitinhas. Quando se concentra, vira uma massa. Essa massa é um fluido. E aí vai agir em qualquer coisa. Assim, só para mim entender mais um detalhe. Por exemplo, quando forma-se um fluido, esses fluidos têm as 7 partes, certo? Elas, por exemplo, o fluido da estrela, do sol, da lua, digamos, a energia desses, ou a fluxo, certo? Que vai formar um conjunto de Isso aí não fluidos. existe mais. Não existe. Não, isso aí foi no Claro, início. mesmo. Isso aí foi no calor do sol. Começou a sair de cada partícula que nós temos nas 7 partes, ele saiu um fluido. Esse fluido acumulou e deu causa ao ser humano. Esse já nem existe mais. Mas as partículas continuam. Sim, as partículas continuam. A partícula é uma coisa, o fluido é outra. Certo. O fluido é consequência do calor, batendo nas partículas. A partícula é o nosso fluido. Olha. Sim. Agora outra E coisa, essas partículas é levada pela imunização nacional. que aí elimina a vida da matéria. E a imunização nacional é a luz nacional. Óbvio que isso é. Quando ele fala de fluido racional, agora, é outro fluido, fluido da fase racional, fluido racional, que já está sobre toda, ele foi entendido, sobre toda a natureza, assim, global. Esse fluido racional, todo ser humano já sente ele. Cada fase.
Através do estudo, por exemplo, a gente começa a perceber ele na cabeça da gente, a separar. Com a ligação da fase racional. Para você entender, o fluido racional. Quando a planície saiu do mundo racional, aqui é a planície. Certo. Aqui é o mundo racional. Essa planície foi distanciando do mundo racional. Esse fluido, da própria energia racional, da própria planície racional, foi perdendo, a própria energia, a própria planície racional foi perdendo virtude. E essas virtudes foram colocando esses fluidos. Esses fluidos foi acompanhando a planície. Vamos supor, a planície ficou lá embaixo intacta, não existia nem só ainda. Mas todo esse caminho aqui ficou revestido por esses fluidos, que foi as virtudes da planície. Da planície, não existia nem resina ainda. Aí formou tudo isso aqui. Então esse é um fluido. Mas por que fluido? Porque já saiu do seu estado natural. Uma coisa virou outra. Tipo, vapor. Virou uma virtude, essa virtude virou fluido. Esse fluido ficou sendo um fluido mediador. Revestindo esse campo que a planície desceu. Revestindo. Aí aqui está a planície. Aí a planície com o calor do futuro foi saindo na resina, foi formando outra coisa. Aí quando estava resina e planície, as virtudes da resina e da planície formou as duas energias eletromagnéticas. Já não tem mais esse daqui. Esses fluidos ficam esparramados. Com a fase racional, com a chegada da fase racional, esses fluidos que é poluído, perfeito, que foi da planície, se ligou à fase. Se ligou à fase. Então está tudo uma coisa só. Então o habitante do mundo racional, ele tem uma velocidade incrível. Ele sai do mundo racional e vem do mundo, vem aqui, da Terra, através da... Porque todo esse campo está revestido de energia racional. Aí tira uma velocidade de matéria que nem existe na matéria. Mas por causa desse revestimento, quer dizer, todo o caminho está sendo iluminado, o caminho está todo sendo iluminado, desde quando iniciou a planície. Ela foi descendo e soltando virtude. Essas virtudes esparramou e revestiu todo esse campo. Então é diferente, esse é o fluido racional. Uma fase racional, ligada à fase, isso aí é energia racional, é o fluido racional. Aí você vai, como a gente já está na matéria aqui, a planície pulou matéria, e nós também que era planície pulou matéria, é fácil ligar e sentir isso aí. Aí você vai sentir o fluido racional, mas que já daria muito tempo, como nós. E se o fluido racional vai ficar na obra? Ele fala na obra, mas é um fluido racional, é fluido. E não uma energia puramente perfeita. Só é puramente perfeita quando está lá no mundo racional. Outro Então detalhe, é entender. E é o mundo racional. O mundo racional já é formado por coisas que não existe comparação na matéria. Porque está no seu estado natural. Então não existe comparação. Tudo que está aqui na matéria é formado. Então não existe. Agora esses fluidos dá para você entender, porque já faz muito tempo que saiu da planície. Mas quando a planície estava intacta, aí revestiu isso aí. Ficou um buraco revestido pelo fluido muito tempo. Aí com a ligação da fase racional, ligou esses fluidos. Porque chegou a fase racional, todos esses fluidos estavam esparramados, revestindo essa descida, ficou acesa, iluminada por causa da fase. Quando não estava a fase, ele estava lá, mas não estava aceso. é onde ele fala que tudo que está deformado na matéria, quando tira da matéria, ele apaga. Sim, mas aí natural. é o fluido daqui. Os fluidos daqui são deformação mesmo. O fluido, ele faz uma coisa, mas uma coisa em decomposição. Que o Baixão Marcelo de deletério, os fluidos são deletérios. O que ele fabrica é um corpo em decomposição. Porque ele já é um corpo. Aí a gente faz essa mistura, comparando primeiro o fluido e depois o ser humano. O que ele quer que você entenda é isso.
veio tiro, formou tudo isso aí. Aí depois ele vai ser tratado. Uma coisa também que eu percebi assim, por exemplo, a terra pode descer. Chegou num nível aqui. O sol, vai entender quando ele foi feito, ele ficou embaixo. Aí ele começou a aquecer. Soltou a resina. Formou a água, vamos ver essa parte toda. Aí quando ele meio que tomou a terra, essa parte aqui ficou o pessoal do astral inferior, onde ele fala que o pessoal do astral inferior estava numa parte da planície que não se deformou de todo. Entende? Sim, é isso que a planície desceu. Mas ela só fez isso, né? Ela desceu, mas ela fez isso. Então, no caso deles, eles não se extinguiram porque eles estavam numa parte que também não se deformou de todo. Essa parte é a parte superior, digamos, a parte de gelo, essa coisa assim, ou não tem isso? Não, esse gelo já é de hoje. Esse gelo, essa Mas eles, geladeira é de hoje. isso aconteceu, eles ficaram. Aí a planilha hoje não tem mais, essa de cima não tem, só tem a de baixo. Ah, Que é onde segura. certo. Aí eles ficaram muito tempo ali em cima. Depois se extinguiram. O do astral inferior também? O astral inferior, os que vieram só acompanhando. Aí eles não se extinguiram, se não nada. Teve aquela. Então você está fazendo uma confusão. Tem aqueles que veio em cima da planície. Aí a planície separou um pouco. Eles saíram na resina. Isso. E ficou aqui como um pano de sempre. Isso. Formou a resina. E eles ficaram um pouquinho afastados e outro pouco em cima da planície. Aí esses se extinguiram. Isso. Aí acabou a planície virou água. E eles ficaram aqui. Depois eles mergulhou. Porque já estava bem embaixo. Não é esse do astral inferior. Ele fala esse ponto para ser entendido. Agora, os habitantes são hoje do astral inferior, eles perderam todas as vidas. Aí transformou em energia elétrica que são hoje. Então, o astral inferior é só energia elétrica. Esse que vier, esse período. E essa turma ficou um pouco em cima da planície e a resina saiu da planície e eles ficaram em cima. Depois a outra planície foi se desmanchando. Aí aquela turma se extinguiu em cima da planície e a resina foi misturando. Aí depois que já estava planície, resina e aquela planície bem formosa, esses outros extinguiram. Porque ele já estava bem baixo. Então, esse é um caso. Então, ele tem que falar, porque tem que falar como. Aí a gente mistura, achando que é do astral inferior. A gente se extinguiu. Agora, do astral inferior, não se extinguiu. Ele só vinha acompanhando, eles não estavam em cima da planície. Não estava em cima da planície, estava meio de longe. Aí veio a planície, ficou aqui, ele veio transformar, ele ficou aqui. Mas quando ele está fora do meio rotacional, ele se extinguiu, perdeu todas as virtudes dele. E é vida. E ali se transformou numa energia. Aí ele perdeu esse poder de ser onisciente, onipotente e onipresente. E só quem é assim é que está ligado a Deus. Ele me ligado a assim. Quando a gente dá uma quebrando a cabeça. Então ele fala que isso é na hora. Ele está jogando coisa para se estudar. Aí lá na história que ele vai falar dessa turminha que virou isso aqui. E depois aí a gente vai achando meio complicado, mas depois, quando você começar a entender, aí fica fácil. Você entende? Você vê que ele, desde o início, ele resumiu assim. É por isso que se trata da origem da humanidade. Então não pode ser um resumo. Não, explicando. Hoje eu entendo bem essa parte, assim, que a devida deformação de cada um ser diferente, o entendimento de cada um diferente. Então ele disse as mesmas coisas de várias formas. Então o entendimento se globaliza aí. Isso, o desenvolvimento do ser. Então tem tudo bem. Agora, às vezes tem duas situações. Às vezes a gente se acomoda aceitando o desconhecido, que, não, eu entendi. Ou a gente parte para cima para realmente entender. E eu estou tentando fazer entender realmente. Então aí você tem que entender que aqueles fluidos, isso não existe mais. Agora é só energia. É como o Sol. O Sol, ele iniciou com a espírito.
irracionais. E aquelas virtudes, com o tempo, começou a se transformar em pintura. Aí formou um foco de luz. Hoje o Sol é eletromagnético. Quer dizer, ele é elétrico, o Sol hoje é elétrico. Essa energia elétrica sai dela, sai do Sol, só em despegar do Sol, e vai distanciando do Sol, vai se deformando, vai virando magnético. Então, quando o raio do Sol chega lá embaixo, o Sol magnetiza. Mas ali é um raio de vida que o Sol produz. E aquele raio de vida se transforma em pintura. Aí aqui está mais deformado, está mais quente. Mas sai do Sol elétrico. Então o Sol é um pouco de energia elétrica. Não é uma ciência morta, uma bola soltando fogo, não é aquilo não. Dali é o entendimento dela, deles. Entende ali, aí faz uma animação para poder divulgar para o povo entender. Aí você tem aquela falsa impressão que o Sol é lá redondinho, soltando aquelas explosões de fogo, por isso ninguém chega perto. É isso. Ele fala no livro que o magnético é o construtor. E o elétrico, só no caso, o destruidor. Quem? E ele coloca o magnético da Terra, produz tudo. E o Sol se encarrega de eliminar. Então tem livro que o pai fala. Tudo é magnético. Tudo. O Sol é magnético. A Lua é magnética. As estrelas é magnéticas. A água é magnética. A terra é magnética. Os seres é magnéticos. Tudo é magnetismo. Rascada agora. Mas ele está querendo dizer que você vê em matéria é magnetismo. Você não vê a água, ele fala que é energia elétrica, para diferenciar da terra, né? Mas a água é magnetismo, porque a água é matéria. O magnetismo que ele coloca é matéria. Matéria, ele está falando em termos de matéria. Onde você vê? Você vê, é magnetismo. Com matéria é magnetismo. Você pega a água, você diz, a água é líquida, energia elétrica. A terra, energia magnética. Vai, por exemplo, para diferenciar. Mas pô, só em ser matéria é magnetismo. A gente só enxerga, o ser humano só enxerga através de matéria. Se não for matéria, não. Então, o que pra gente é a luz, na verdade, é a escuridão? Só que essa escuridão, se tirar essa luminosidade do Sol, aí se torna uma escuridão. Mas não é escuro. Porque nós somos uma matéria, e essa matéria é um conjunto. E esse conjunto tem que dar energia do conjunto para esse conjunto funcionar. E essa energia é o clarão dentro do Sol. Então o Sol comanda tudo. Aí a pessoa tem a sensação de enxergar. Aí o seu cérebro vai interpretar aquela sensação com sensação de visão. Aí você vai acostumando com isso aqui. Então você acostumou. Você já nasce. Mas vendo de cima é a escuridão? Agora, racionalmente olhando. Não é porque tem esse fluido racional. O fluido racional, eu estou dando um exemplo como se fosse uma luminosidade que só se ligou depois da fase. Só se acendeu depois que se ligou a fase. Aí você vai ver todo esse campo luminoso. Você vai ver com a evidência racional, você vê todo esse campo. Aí você vê que é uma luminosidade diferente. É uma claridade, não é nem luminosidade, é uma claridade diferente. É como se você diferenciasse a energia elétrica com aquela energia elétrica e uma fibra óptica. Tem aquela luminosidade da energia elétrica de um fio comum. E tem aquela luminosidade
e uma fibra óptica. Tem diferença. Quer dizer, são coisas para poder se entender, para fazer comparação, do que é essa luminosidade feita pelo fluido racional. Que só se ligou, só acendeu cada fase. Cada fase. E a própria fase racional é Deus. Em 1935, iniciou a fase racional. O Senhor Deus estava aqui, se ligou a fase, se ligou a Deus, cada fase. Eu só falando assim para você entender, que vocês vão ler no livro. Tem livro lá que você vai achar que o pai errou. Mas não é que ele errou. É porque ele falou mesmo. Aí, se você for prestando atenção, você vai ver aquilo ali. Se você não prestar atenção, você passou. Mas ele falou que tem que falar. Aí você vai entender o mundo racional. Entendeu o que ele fala? Que o mundo racional é um raciocínio superior a tudo que é raciocínio. Uma energia superior a tudo que faz energia. É o verdadeiro Deus. Ele falou o mundo racional. Aí você fica, você errou. O Aldo errou. Então o Aldo viu lá e vamos apagar. O mundo racional. Aqui nós vamos falar do mundo racional.